Bom dia, irmãos. Sempre grato e feliz por trazer a palavra de Deus. Se eu posso estar nos iluminando, agradeço também ao pastor Valnei pela confiança. Irmãos, o texto de hoje, que eu queria já a gente meditar nele, e faz um tempo que eu já venho com os irmãos falando um pouco sobre esse texto, preguei algumas vezes nesses textos, e aí estamos dando continuidade ao texto de Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 22. Não vou pregar todo ele hoje, mas quero que a gente leia e venhamos a meditar nesse texto, que são textos muito preciosos. Eu gosto muito do livro de Efésios como um todo. Já preguei no capítulo 1 aqui, falamos um pouco das verdades aqui nesse capítulo inteiro, né? E pegamos do capítulo 2, versículo 1 ao 10, na última vez que estivemos nesse texto. Mas, Efésios capítulo 2, versículo 11, em diante, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de Cristo, da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, por muitas vezes nós falamos sobre paz e buscamos paz. Paz é um tema recorrente na sociedade, não só ocidental como oriental. No mundo todo, as pessoas querem paz. Como assim felicidade? Muitas vezes felicidade e paz são termos que andam juntos, porque de alguma forma o indivíduo que tem felicidade, e normalmente esse indivíduo tem algum tipo de paz ou deve estar com paz. Então, quando as pessoas buscam felicidade, essas pessoas também querem paz. A paz é algo que é muitas vezes debatido, né? É algo que muitas vezes as pessoas falam, repetem e buscam por diversas maneiras, nas riquezas, nos bens materiais como um todo, na família, nas questões até listas e boas que Deus deu ao homem, que Deus criou, como a família, como o casamento, como as coisas nos gerais, de amizades, as irmandades que existem, né, com as pessoas que nós convivemos. As pessoas buscam paz de muitas maneiras, de muitas formas, na profissão, na questão de ter uma grande carreira, ter fama, e de alguma forma as pessoas querem isso, felicidade e ao mesmo tempo paz. Dificilmente você vai ver alguém tendo felicidade e não tendo paz. As duas coisas andam muito juntas. E paz, no sentido que eu vou abordar aqui, é que esse texto como um todo, até boa parte da carta de Paulo aos Efésios, ela vai trazer esse tema de forma até bem recorrente, o texto, até a ideia de paz. E eu creio que o tema central essa parte toda que eu li, esse texto todo que eu li, Jesus é a nossa paz. Ele constrói a paz. Mas, resumindo melhor, seria Jesus é a nossa paz. E Cristo constrói essa paz. Essa é a ideia desse texto. A gente vai ver que boa parte do que já foi falado no capítulo 1, a gente fala sobre as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Se vocês forem para Efésios capítulo 1, versículo 3, vai falar sobre isso. Ele fala que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí, daqui em diante, o apóstolo vai começar a citar essas bênçãos que foram
adquiridas por meio de Cristo a nós. Por muitas vezes, o texto aqui, até o versículo 14, ele vai estar repleto da expressão em Cristo, nele, no amado. Isso é recorrente. É até uma ideia muito forte do apóstolo para nos mostrar a nossa ligação com Cristo. Porque por meio da cruz de Cristo, nós somos ligados ao cabeça Jesus. Cristo é o nosso cabeça. Isso foi concedido à igreja eleita, né? E ele vai falar sobre isso também, fomos predestinados, eleitos no amado, no Cristo. E essa eleição faz com que a igreja, nós que fomos feitos, né? A igreja nasce ali com Cristo, né? Cristo, ele traz a vida, ou traz a existência no seu sangue, pelo seu sangue a igreja nasce ali em Atos 2, mas a igreja só nasce em Atos 2 pelo aquilo que Cristo fez. A gente vai ver isso também no texto aqui, não vamos ver talvez hoje, mas ele fala isso porque no seu sangue, ali a expressão, esse novo homem, essa nova identidade, essa nova humanidade que nasce ali, esse novo povo ali que vai nascer, é pelo sangue de Cristo, derramado, pelo cumprimento correto da sua missão. E essa bênção que é destrinchada no capítulo 1, essas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, ela é apresentada por várias formas. Ele fala da adoção no próprio capítulo 1, um pouco mais na frente, ele vai falar sobre predestinou para louvor da sua glória e da sua graça. Vai falar também que nós temos a redenção pelo seu sangue, e ele vai falando todas as vezes apontando para Cristo. Cristo é o ator principal, ou o centro de toda a história. Então, nesse sentido, ele vai apontando para o Messias. O Pai faz tudo por meio do Filho. A gente vai entender também muita relação da Trindade trabalhando aqui. E o Pai realiza por meio do Filho essa obra. É o Pai que vai, por meio do sangue, concedendo as coisas, porque por Cristo, por meio de Cristo, essas coisas são concedidas à igreja, essas bênçãos. E elas são diversas, e no capítulo 1 vai citando algumas. E a gente vai estreitando um pouco, Paulo vai estreitando um pouco mais essa relação, entrando em detalhes um pouco maior dessa relação, e ele vai chegar no capítulo 2. E ele vai falar novamente sobre uma ideia de ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o apóstolo Paulo vai traçar novamente um fluxo de pensamento sobre a salvação, que Deus realizou, que Deus nos deu vida, o Pai nos deu vida por meio do Filho. Por meio do sangue de Cristo, nós temos vida. E aqui é interessante que no versículo 1, do 11 ao 13, né, que eu vou trabalhar hoje, a gente vai ver, a boa parte do que é falado, ele começa bem semelhante ao capítulo 2. Ele vai falar, portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas. Ele vai trazer a memória, portanto, lembrai-vos. E aí no capítulo 2, também no início dele, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Então o apóstolo Paulo também começa o capítulo 2 ali um pouco antes, no versículo 1 e 2, lembrando esses crentes quem eles eram, qual a condição que eles estavam sem Deus, sem Cristo, nos seus pecados, qual é a realidade deles, e como eles estavam antes de conhecer Jesus. E a expressão é mortos em delitos e pecados. Vocês estavam sem vida, vocês eram inanimados para com Deus, até um pouco mais relacionado à ação deles para com o Senhor, com relação à sua salvação. Eles não tinham ações para com Deus, não tinham como o que fazer para ser salvos. Mas nós não éramos inertes para com Deus com relação à nossa pecaminosidade. Acho que é um comentário de uma carta, ele vai lembrar isso muito bem, ele vai falar assim, que foi salvo pela graça, né, e a gente estava morto, sem Deus, né, mas isso não quer dizer que nós não éramos ofensores a Deus. Nós estávamos mortos, no sentido de que nós não podíamos fazer nada para salvar nós próprios. Então, por isso que Deus nos amou primeiro, e Ele vem e nos tira do pecado, nos salva, nos elege, nos chama e nos dá vida. Não é eu que vou até Ele que vem até mim e nos salva. É por isso que é graça, é favor imerecido. Não havia nada em nós para nos salvarmos, nós próprios, né, com o nosso braço, com a nossa força. Mas nós não éramos inertes, parados ou sem nenhum tipo de ação para com relação às nossas ofensas a Deus, porque o nosso pecado ofendia a Deus. Não era alguém, nós éramos rebeldes. Essa é a situação do homem sem Deus. Rebeldia.
É um homem que está de punhos cerrados contra o céu, fazendo aquilo que Deus não aprova, ofendendo a Deus com seus pecados. Esse era o nosso quadro. Por isso que Deus nos salva, e Ele vem salvar um homem que era o que merecia totalmente o oposto. Mas merecia o oposto não só porque não fazia nada, ele não fazia nada porque não conseguia salvar a si próprio, mas era um homem que estava totalmente inimigo de Deus, indo contra Deus, agindo contra o Senhor nos seus pecados. E assim vai o capítulo do 1 ao 10, e aí a gente chega no versículo 11, e ele vai dizer, portanto, por essa razão, consequentemente, vocês, por causa disso que eu acabei de falar, acabei de lembrar vocês de como vocês eram, e como Deus vos salvou, como Deus vos deu vida, vocês mortos em delitos e pecados, por meio de Cristo. Isso não vem de vós, ele vai dizer isso um pouco antes também, isso é dom de Deus, vem do Senhor, essa fé, essa salvação, essa obra, vem do Senhor, vem de Deus, e ele vai dizer isso, e ele vai apontar, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Aqui Paulo vai trazer dois aspectos para o pensamento, e a gente vai começar a construir, ele vai falar sobre essa paz que em Cristo nós temos, por meio do seu sangue. E essa realidade, ele vai lembrar a eles o passado outrora, lembre desse outrora, ele vai fazer um contraste bem interessante com o versículo 13, quando ele fala, mas agora, ele vai fazer esse contraste do outrora e o agora, vocês não são mais assim, vocês eram assim, mas não são mais, por causa de Cristo. E ele vai dizer que eles eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Dois aspectos. Paulo lembra eles de quem eles eram, ao meu entender, ao lendo toda a carta, é sempre para lembrar uma identidade clara deles como crentes. Porque vocês saíram daqui e agora estão nessa nova realidade. Vocês não mais pertencem àquela antiga realidade que vocês outrora estavam, separados de Deus, sem Cristo. Não, vocês não são mais daqui, vocês são daqui agora. Vocês estão nessa novidade de vida. Esses são vocês agora. O Deus Trino, a gente viu isso, e aqui no versículo 1 ao 10 também do capítulo 2 a gente vê isso, que é o Pai vivificando por meio do Filho. E assim nós vemos o Deus na sua trindade trabalhando. No capítulo 1 também vai falar que eles somos selados pelo Espírito Santo da promessa, pelo Espírito da promessa, versículo 13 e 14. Isso vai trazendo aos crentes toda a ação do Deus Trino. Essa carta tem muita a ideia trinitariana mesmo, assim, de Deus, da trindade, né, trabalhando com o seu povo. E aqui nós vemos mais uma vez o Pai salvando por meio do Filho, o Pai concedendo misericórdia por meio do Filho, por causa do sangue do Filho, e assim nós vemos a obra de Deus, em toda a sua essência, ali, todo o seu ser, fazendo essa realidade para essa igreja, trazendo essa igreja, nós, igreja, a realidade de sermos hoje um novo povo de Deus, ligados em Cristo Jesus, por causa de Cristo. E aí, boa parte do que Paulo vai trazer aqui, lembrar esses crentes, é para que a identidade deles seja mantida. Eles precisam lembrar que eles estavam em uma situação totalmente desfavorável. E a gente vai ver isso já já, no versículo 12. Eles estavam distantes. Lembrem quem vocês eram. Lembrem qual era o seu trato. E aqui, quando Paulo cita os judeus, que ele está listando os judeus que se dizem circuncisão na carne, ao mesmo tempo Paulo parece fazer uma crítica que é aos judeus que se achavam superior por ser judeus. Lembrando que Israel, lá na frente a gente pode tentar mais detalhe, né? Israel falhou na sua missão, que era para ser um instrumento de bênção para as outras nações. No Antigo Testamento, Israel jamais foi chamado para ser um povo isolado dos outros e se achar superior aos demais a sua redondeza ali. Não, Israel foi chamado para ser luz entre os gentios, para ser luz ali naquela região que eles estavam, mas não cumpriu a sua missão. Eles pecaram, eles acabaram não agindo como deveriam, falharam na sua missão de ser um instrumento, um vaso de Deus naquelas regiões para trazer o povo ao arrependimento que estavam ao seu redor, as outras nações. Por meio de Israel, os povos deveriam querer vir ao Deus de Israel e conhecer o Deus de Israel. Israel devia anunciar essa mensagem. Lembra como aconteceu com Jonas? Eu acho que Jonas é um exemplo, apesar de Jonas não querer, né? Mas era um exemplo ali que Israel deveria fazer. Jonas foi a Nínive e pregou. E ali a cidade se arrependeu e naquele momento, né, eles creram no Deus de Israel. Assim, Israel devia ser para as outras nações, devia anunciar, chamar as nações ao arrependimento e crer no Deus que eles serviam. Israel era para ser esse povo lá.
né? Mas Israel, o povo acabou muitas vezes sendo um povo muito mais, se orgulhando, muitos, né? Não todos, claro, havia um Israel crente, mas muitos israelitas, por sua nacionalidade, se orgulhavam sobre os demais. E aqui parece que Paulo está lembrando essa inimizade que havia entre eles, aquela igreja de Éfeso, que é uma igreja de maioria gentílica. Então, provavelmente lembrando deles, vocês eram chamados por aqueles que se fazem circuncisão na carne, vocês eram chamados de circuncisos. E o que era a circuncisão? No sentido geral, a circuncisão, ela fazia referência a justamente o povo que não tinha um pacto com Deus. Lá em Gênesis 17, quando a gente lembra de Abraão, né, entrando com um pacto com Deus, a gente lembra que havia uma circuncisão ali, uma marca externa para simbolizar de forma o que tinha acontecido internamente. Era um rito que mostrava o povo que estava agora participando da aliança com Deus. Essa era a realidade. Então, quando os judeus chamavam o gentio de incircunciso, ele devia estar dizendo, olha, vocês estão distantes da aliança com Deus, vocês não têm compromisso com o Deus verdadeiro. Por isso que eles são incircuncisos, não tinha a marca da circuncisão. Então, uma parte era a realidade disso, mas isso não deveria surgir como uma ofensa do povo israelita aos demais, no sentido de que, como se isso fosse um termo de vanglória para eles. Mas era para sentir como um termo de pecador. Você precisa se arrepender. Cuidado. Vocês estão distantes do Deus verdadeiro. Era para ser um alerta, não tanto usado como uma forma ofensiva por questões nacionalistas, que muitas vezes era o que era utilizado. Então, quando Paulo vai lembrando eles, ao mesmo tempo que ele fala dessa inimizade que havia, essa situação ruim, né, do povo distante, e essa falta, né, dos judeus ali de serem, como fosse uma forma de xingar ou criticar os não-judeus, né, e essa ideia da circuncisão são os não-judeus. Paulo também está lembrando a eles que eles não tinham nenhum tipo de contato, ao meu entender, com Deus das Escrituras. E aí o versículo 12 entra. Naquele tempo, estava sem Cristo, primeiro ponto, ele fala 5 elementos aqui, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O começo ali já é o que dá errado, quebrando os outros ali. Sem Cristo, acabou, está perdido. E aí ele vai citando outros exemplos, afunilando algumas coisas mais detalhadas, né, falando da aliança, mas tudo isso está totalmente ligado ao primeiro ponto, que é estar sem Cristo. Se não estamos sem Cristo, nós estamos distantes de todas essas realidades. E quando ele cita separados da comunidade de Israel, não é porque Israel em si ela é totalmente melhor do que todas as pessoas e nada disso. Israel, a ideia aqui é porque Israel era a nação eleita de Deus no Antigo Testamento e era a nação que tinha o quê? Tinha a ação focal da presença e da divindade de Deus. Se vocês forem ler lá em Romanos 9, o pastor Valnei até pregou sobre isso já, o pastor Valnei, versículo 4, ele vai dizer assim, Romanos 9, 4 diz assim, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, deles também são descendentes de Cristo e tudo mais. Então, Israel tinha essa ação direta divina dos profetas, os oráculos de Deus saíam de lá, o Cristo veio de lá, Jesus nasceu na região ali, era um israelita, né? Vem da tribo de Judá, a sua descendência, né? E Israel tinha essa ação direta de Deus ali. Então, Israel tinha mais contato com a lei de Deus, com a mensagem do Messias. A mensagem do Cristo estava ali presente nos profetas, na lei e tudo. Israel estava com esse contato com a mensagem ali. Então, Israel, separado da comunidade de Israel, era separado dessa mensagem, desse Cristo, da notícia dos profetas, o que os profetas falavam, o que Moisés anunciou, aquela quando ele fala que vem alguém maior do que ele, toda essa doutrina, toda a verdade de Deus que estava ali, eles não tinham contato com ela, eles estavam separados dessa comunidade. Mas isso não quer dizer que Israel era precioso em si mesmo, como alguns pensam, né? Israelita já está salvo. Não, eles precisavam crer também no Cristo. Eles também precisavam se arrepender dos seus pecados. A gente vai ver também em Romanos capítulo 2, que a gente vai ver sobre isso. Ele vai dizer no finalzinho, versículo 28 e 29 do capítulo 2 de Romanos, ele vai dizer assim, porque não é judeu
quem é apenas exteriormente, nem circuncisão que somente na carne. Olha como é que é um contraste, Paulo lá. Aqueles que se dizem circuncisão na carne. E aqui ele está dizendo, não é só judeu que é circunciso na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão que é no coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, não era só ser judeu, não era só ter a circuncisão na carne. Ele tinha que ser judeu, mas tinha que crer. Ele tinha que se arrepender dos seus pecados também, tinha que viver em santidade. Ele tinha que viver a mensagem. Se não fizesse isso, estava perdido como qualquer outro gentil. Não havia diferença nesse sentido. Então, a eleição que Deus fez a Israel, essa eleição instrumental, que Deus vai usar Israel como seu instrumento, sim, no futuro, ela é por graça também, como a nossa. É favor imerecido como a nossa. Não havia obras que nós fizemos para ser eleitos. Israel também não. Israel foi salvo por graça e misericórdia de Deus plenamente. Israel não tinha feito algo. Israel fez muita coisa boa, então eu vou eleger Israel. Não, Abraão era um homem que... Não, Israel... Deus chamou Abraão. Deus se revelou a ele. Foi graça, foi favor merecido. Era um homem de Deus, com certeza, mas é graça. Não havia méritos em ninguém ser salvo por si próprio. Porque Deus chamou e deu essa justiça por meio da graça, favor. Não era porque ele era bom em si mesmo. Certo? E a obra aqui é qualquer obra. Certo? Qualquer obra, que ele vai falar um pouco antes. É tanto obras da lei ou obras sem ser da lei. O homem é salvo por nenhum tipo de obra. É salvos pela obra de Cristo. Essa sim nós somos salvos. Graça, favor imerecido. Então, lembrando sempre disso. E aí Paulo vai trazer isso à tona, mais uma vez, lembrando a eles que eles estavam sem esperança, estavam perdidos, sem Cristo. Isso, novamente, eu entendo que Paulo está trazendo o que essa igreja? Identidade. Quem são vocês? Vocês são salvos, vocês são crentes, vocês agora não vivem mais nos pecados, vocês estavam assim, sem Cristo, estavam longe de Deus, vocês estavam caminhando para o inferno, essa é o destino de vocês, separados, sem esperança, sem Deus no mundo. Muitas vezes a paz nas Escrituras, a paz que Cristo nos dá, ela está totalmente atrelada à esperança que nós temos em Cristo. O homem sem esperança é um homem sem paz, é sem a felicidade real. A felicidade também em Filipenses, muitas vezes, ela está relacionada à esperança que Paulo tinha. A carta da alegria. A esperança, ela está totalmente atrelada à nossa paz e à nossa felicidade. O pastor Ney leu aqui 1 Tessalonicenses, e também a carta de 2 Tessalonicenses, na IBD, né, ele estava falando na 1 Tessalonicenses, e a gente vê também, lá, principalmente na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a gente vê muita da esperança que Paulo dá aos crentes que passavam por tribulação. Ele ligava isso à esperança futura em Cristo, uma esperança escatológica, né, da vinda de Cristo. Olha, vocês estão assim, tal, continuem firmes, ele vai dizendo no final do capítulo 1, né? Mas quando Cristo vier do céu, ele vos trará justiça, vocês estarão... Ele está trazendo a paz àqueles crentes que passavam por tribulação, não prometendo riquezas aqui, não prometendo paz e felicidade como o mundo prega, como o mundo diz, que é a ausência de conflito, que é a ausência de guerra, que é a ausência de tristeza. Paulo não dá esse tipo de esperança, Paulo não fala esse tipo de tranquilidade àqueles crentes. Ele aponta para o futuro. Quando Cristo vier, ele vos trará justiça. E ele vai trazer, vai guardar, vai dar descanso a vocês. É naquele dia que nós vamos ter as nossas lutas encerradas. Então, Paulo, quando lembra aos crentes, ele traz essa esperança futura. Aqui, nós não tínhamos essa esperança futura. Nós estávamos sem Deus, perdidos, sem Cristo. Não tinha promessa para nós. Não havia nada para a gente. Era só a promessa da condenação. Era terrível. É isso que merecíamos. Era isso que nós estávamos caminhando. Mas quando Cristo nos salvou, quando Cristo, na cruz do Calvário, derrama seu sangue, compra para si um povo, igreja, a gente começa a ter novamente, eleitos nele, crendo nesse evangelho, nós temos paz. Capítulo 1 também, ele vai dizer isso, versículo 13, olha só, capítulo 1 de Efésios, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Cremos, selados e aguardamos o resgate da sua propriedade. Então, pertencemos a Ele, somos dele, povo dele. Lembrem-se, ritos externos não salvam. Lembrando aqui, fazendo uma implicação indireta aqui, ou direta mesmo, quando ele fala esse desdém dos judeus, e lendo aqui Romanos 2, ritos externos não salvam. Precisavam crer na verdade do Evangelho. Precisávamos realmente depositar essa fé no Messias, crer na mensagem que foi pregada, e assim arrepender dos pecados e crer nesse Messias, e assim sair dessa condição terrível que a gente pertencia, sem Cristo, sem esperança, distantes de Deus, para a nossa nova identidade, a identidade de igreja, de povo santo. Já falei isso outras vezes, eu não repeti tantas coisas que eu falei antes, mas capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, ele solidifica muita coisa doutrinária, muita prática, tem aplicações, claro, tem coisas práticas, sim, mas no capítulo 4, 5 e 6, a gente tem muito mais as aplicações práticas. Parece que Paulo solidifica uma base de pensamento de quem nós somos, igreja, salvos em Cristo, redimidos, povo de Deus, adotados, né, e tudo isso. Cristo nos trouxe a paz com Deus e com os homens. Essa realidade, aparece essa realidade dupla aqui no restante do versículo. Cristo tanto é a nossa paz para com o Pai, a gente estava em inimizade para com Deus, mas devido ao sangue de Cristo, nós não estamos mais em inimizade com Deus, certo? Olha que loucura, a gente era inimigo de Deus, isso é uma loucura, certo? Você pode ter muitos inimigos, mas inimigo de Deus, com certeza, é uma escolha péssima, né? Todo homem que está sem Cristo, vivendo no pecado, ele é inimigo de Deus. Então, há essa paz que Cristo faz, né, por meio do seu sangue entre nós e Deus, e também uma amizade, uma paz que é feita de forma horizontal entre nós, entre o povo. Não há mais barreiras étnicas, não é mais o judeu, o gentil, não. Agora esse povo tem amizade, esse povo agora é o povo, a igreja, é um povo que não tem barreiras culturais, barreiras políticas, né, ou no sentido de fronteira, um estado de soberania, né, seu território. A igreja não tem um território, a igreja, ali o país da igreja tal, não existe isso. É o povo internacional, é o povo que não tem uma barreira cultural. Então, essa paz que é feita, essas barreiras que são quebradas, ela é quebrada por meio de Cristo, por causa de Cristo, né? Ele vai falar muito isso, essa amizade, ou essa inimizade que existia, ela vai ser quebrada. E Cristo vai fazer a paz tanto entre nós e Deus, como entre nós e uns com os outros. E aí, nós agora estamos no final, e ele vai dizer, mas agora, versículo 13, ele vai quebrar isso, com o que ele fala lá no começo, lembrai-vos outrora, agora não mais, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue da promessa. Então, distantes, perdidos, havia um abismo entre nós e Deus, entre nós e a promessa de Deus, entre nós e a salvação. Mas esse abismo, essa distância, essa barreira que existia, ela foi quebrada. Ela foi ao abismo, a ponte, né, aquelas histórias infantis, né? O abismo, né? E como é que eu vou passar o abismo, né? Aí Deus e o homem, né? Aí tinha um abismo. Aí o homem botava as obras do homem caem, né? E tal. Inimizade, conflito. Essa era a nossa realidade antes de Cristo. Aí Cristo forma essa ponte, a paz. Agora, reconciliados com Deus. Agora, reconciliados também uns com os outros. A gente agora, em Cristo, estamos unidos, e assim podemos ter a paz, certo? E ele vai falar no versículo 14, não vou ler ele todo, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz, Ele é a nossa paz, Ele nos deu vida, Ele nos trouxe a uma outra realidade. 2 Coríntios, amo esse texto, se Deus quiser um dia fazer um quadro desse texto lá em casa. 2 Coríntios, capítulo 5. Esse texto é fantástico. Esse texto que resume o Evangelho. Versículo 18 em diante, até o final. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Olha o que diz o texto.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que resume bem um resumozinho do Evangelho, assim. O Evangelho. Esse reconciliados. O pessoal só reconcilia, a gente só reconcilia quem está em inimizade, quem está brigado. Quem está tudo bem, porque eu vou reconciliar uma pessoa que está tudo bem uma com a outra? Eu só reconcilio quem está com confusão, quem está com problema, quem está em atrito. Nós estávamos em inimizade com Deus, mas por meio de Cristo nós somos reconciliados. A amizade voltou. Como era antes, né, com Adão. Adão é amigo de Deus ali. Depois da queda, a humanidade em inimizade. Cristo vem, segundo Adão, estabelece a inimizade. É interessante em Paulo, quando fala sobre em Cristo, parece que, principalmente em Romanos, parece que Paulo traz uma ideia que até no capítulo 4, né? Ele vai falar sobre Adão e Cristo, né? Adão e Cristo, Adão e Cristo, Adão e Cristo. E aí, parece que há dois cabeças na humanidade. O cabeça Adão, quando todos os homens estão ligados, se não se arrependerem e crerem em Cristo, e o cabeça Jesus Cristo. Esse cabeça é aqueles que se arrependem, creem, liga-se a esse cabeça. Ou você está no cabeça Adão, perdidos, longe de Deus, ou está no cabeça Jesus, ligados. Boa parte da carta aos Efésios, quando ele traz essa ideia de Cristo, igreja, sem esperança, mas agora aproximados à paz, isso vai servir, ao meu entender, quando a gente vai ler no restante da carta, para que o apóstolo Paulo lá na frente diz assim, olha, vocês, Efésios, capítulo 4, né? Vamos lá para o capítulo 4 de Efésios, para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos ler aqui o texto de Efésios, capítulo 4. No finalzinho, é um texto que fala muito sobre santidade na prática, essa parte aqui. Santidade na prática. Versículo 17 em diante, ele diz assim, olha... vamos botar mais um pouquinho aqui em versículo 25. 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acude os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom para edificação, para que conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem, assim ele vai citando. Santidade na prática. Paulo diz, olha, vocês faziam isso? Vocês não façam mais. Mentir? Parem de mentir. Roubar? Parem de roubar. Fala a palavra torpe? Parem com isso. E ele começa a fazer o contraste entre o que não deve e o que deve. Parece um texto de santidade na prática. Vocês façam isso, não façam mais aquilo. E um pouco na frente ele fala, olha, não andem mais como os desordenados, que andam de noite, no capítulo 5, né? Ele fala sobre os frutos da luz, os frutos das trevas, e ele vai mostrando essa ideia de santidade na prática. Ele vai aplicando. Boa parte disso é para que a igreja, que foi a doutrina ali, que ele está estabelecendo no capítulo 1, 2 e 3, dando identidade a esse povo que foram perdidos e agora salvos, estabelecendo essa base, que são crentes agora, precisam andar em santidade, precisamos também, assim, entender como igreja, ser igreja, essa realidade dessa nova humanidade em Cristo, comprados, lavados, vindo desse sangue do Messias que nos aproximou. Essa realidade faz com que a gente, como igreja, pense 10 vezes antes de como agir. Se vamos agir conforme o que agrada a Deus, que louva a Deus. Lembre que Jesus fala, quem é o que me ama? É aquele que faz, né, cumpre, anda as minhas palavras, guarda as minhas palavras e vive as palavras. É o guardar e o viver ali. É algo íntimo, que leva para a vida, que sai do interno e vai para o externo, que é algo que está aqui, mas que transborda porque eu vivo essa verdade. Ser igreja, passar por essa realidade dessa identidade, de santidade, faz com que eu perceba como devo viver. Lembra como a gente, no trabalho, você é um engenheiro,
Você tem que viver como engenheiro no trabalho. Você tem que fazer as obras. Você tem que fazer as coisas que tem que ser lá do seu serviço. Se você não fazer, você não é mais um engenheiro, você vai ser demitido, alguma coisa assim. Assim, com uma pessoa que é juiz ou outra coisa, o médico tem que fazer o que tem que da sua profissão. É algo que faz parte ali daquilo que você exerce. Para a igreja é mais profundo, porque a gente não tem como vir deixar um pouco ali minha profissão, como a gente deixa no dia a dia. Igreja é 24 horas, todo momento, é quem eu sou agora. Eu sou um cristão, nova criatura, diferente, totalmente outro, no sentido de comprado, redimido, agora vivendo para Deus, inclinado agora, podendo fazer aquilo que agrada a Deus. Antes, com o escravo do pecado, eu não tinha essa liberdade. Cristo me libertou para viver agora, adorar e louvar a Deus, ler a palavra, entendê-la. Entendam isso. Agora, essa nova identidade, aproximados, não mais sem esperança, mas agora com esperança, com Cristo, faz com que a minha percepção, como crente, 24 horas, todo momento, nas ações externas e também nas internas, pensamentos contam, o que eu desejo, o que eu penso, quais as minhas motivações. Lembre-se, Deus é público do nosso pensamento. Tudo isso, graças a Cristo, podemos agora viver como igreja. Amém? Que possamos pensar nisso, que essa percepção do apóstolo de trazer isso e falar depois para esses irmãos aqui de Éfeso sobre santidade, sobre como viver, como adorar a Deus, essa santidade na prática, não faça mais aquilo e tal, faz parte da nossa identidade. Somos santos, 24 horas, no pensar, no falar e no agir. Não só na ação externa, senão seremos hipócritas. Nós não somos hipócritas. Deus não gosta dos hipócritas. Deus salvou um povo, comprou o povo para si por meio de Cristo, para a santidade. Povo santo e eleito nele, no amado. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, que a Tua palavra possa fincar raízes no nosso coração. Possamos amar, desejar, Senhor, constantemente. E entender, Senhor, claramente essa paz que Cristo nos dá contigo. Que nos faz ter um compromisso com o Senhor, uma aliança. E assim, selados pelo Teu Espírito, possamos ter uma percepção totalmente diferente de santidade. Não mais querendo ser como o mundo, não mais querendo ser como os que andam de forma desordenada, não mais como aqueles que andam de noite, mas sim como aqueles que vivem para a luz, para o Teu reino, comprados e remidos, salvos, uma nova identidade, igreja, povo santo, povo remido, povo comprado, que vive o Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a não ser hipócritas, a não querer imitar o mundo, mas querer imitar o Senhor Jesus. Querer imitar o apóstolo Paulo, como diz lá em 1 Coríntios, que sejam imitadores como ele é de Cristo. Que possamos assim viver, Pai, e com os desejos corretos, para que a hipocrisia possa sair do meio do Teu povo e viver longe da Tua igreja. Os hipócritas não herdarão o reino de Deus. Essa é a realidade, Senhor. Nos ajuda a ser igreja verdadeira, povo santo, comprado de verdade, Senhor, que é habitado pelo Teu Santo Espírito e vivendo para o Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um de nós, que possamos viver isso todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.